Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui juntos vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, nos trazidas através da mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos hoje ver a mensagem de número 114. Essa mensagem, que tem o título de As Cartas do Cristo, entre todas igualmente lindíssimas, não são palavras de Jesus. Essas Emmanuel vai destacar de um versículo de uma das cartas de Paulo de Tarso, desta vez escrevendo aos Coríntios a sua segunda carta. E Paulo, assim como nós, guardadas as devidas proporções, não é mesmo? Somos discípulos de Jesus. Estamos a nos aproximar dele, aprender com ele, vivenciar as suas lições em nossas vidas. E Paulo busca em Jesus, durante também a sua passagem, toda a inspiração do Evangelho de Jesus para poder construir a sua jornada. Nessa segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 3, Paulo nos diz: porque já é manifesto, quer dizer, é claro, manifesto, à vista de todos, que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Vale a pena revermos o versículo. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, nós, aqueles que buscamos o Evangelho, as cartas do Cristo, porque é nos nossos corações que se inscrevem as lições de Jesus e a tinta, conforme Paulo diz, para a escrita dessas cartas, é o Espírito de Deus vivo. É interessante que ele diz aqui que a carta é ministrada por nós, no caso, Paulo, porque foi ele que levou, ele foi o portador da mensagem do Cristo. Então, a carta é do Cristo, mas foi ministrada por Paulo e foi escrita com a tinta que é o Espírito de Deus vivo. Figura lindíssima. Mas vamos ver como o nosso querido amigo Emmanuel vai nos comentar estas palavras de Paulo de Tarso, do convertido de Damasco. Convertido de Damasco, não é? Se converteu ao Evangelho quando encontrou Jesus em visão, após a sua crucificação, quando ia de Jerusalém a Damasco. Queremos conhecer essa história contada de uma forma lindíssima, podemos ler Paulo e Estevão. Temos esse momento muito bem, lindissimamente contado ali em Paulo e Estevão. Mas ele também nos é contado no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. Vejamos então. Emmanuel comenta da seguinte forma: é singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio
compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Então, é singular que o mestre não haja legado ao mundo. Quer dizer, é muito interessante que o mestre não tenha deixado para o mundo um compêndio, não é? Deixado toda a narrativa, todas as suas lições escritas por ele mesmo. Poderia ter acontecido? Poderia. Jesus era analfabeto? Não sabia escrever? De jeito algum. Jesus tinha uma educação primorosa. Ele discutia com os doutores da lei no templo, com os sacerdotes no templo. Então, o conhecimento de Jesus era esmeradíssimo. Ele era um erudito. Claro que ele sabia escrever, mas não ocupou seu tempo com isso. Ele deixou que a sua mensagem fosse sendo gravada no coração das criaturas e que, num determinado momento, alguém lá fez o registro e esse registro foi sendo passado à humanidade. Mas o que importa é o registro que acontece em nós. E quando este registro acontece, é que se dá aqui, então, o fenômeno das cartas do Cristo. E ele continua: as figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, como era comum naquela época, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros, àquela época, claro. Seu testamento espiritual constituiu-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados, ou seja, escritos por ele mesmo. Então, ele simplesmente passou aos seus discípulos. Esta foi o seu legado, a sua herança das suas lições espirituais, né, morais para a humanidade. E continua o nosso Emmanuel: recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. E isso nós vemos acontecer a toda hora. Vemos qualquer tipo de escrito ser lido, comentado, avaliado, criticado. Imaginemos se tivesse sido o próprio Jesus. Estaria ele lá a ser criticado numa vírgula, numa ideia? Não se preocupou com isso. Simplesmente fez como na parábola do semeador e foi como o semeador saindo a semear. E as sementes, como ele mesmo explica a parábola, não é? As sementes são a palavra de Deus. E os terrenos onde caem as sementes é o coração humano. Então, a parábola do semeador é a que, a meu ver, melhor ilustra realmente toda a ação do Mestre em nossas vidas com relação ao Evangelho que ele nos trouxe. Em vista disso, que tudo que fica escrito pela pessoa vai ser interpretado e muitas vezes deturpado, em vista disto, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam, e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Então, discípulos que se conservam fiéis. Quanto mais nós vemos a fé num cristão, mais nós vemos
aquele que inspira a fé no cristão e o poder transformador desta fé na vida deste cristão. Então, quanto mais ele se mostra fortalecido, quanto mais ele se mostra realmente absorvendo e vivenciando aquela mensagem, mais ele é um arauto, não é? Um arauto é aquele que sai pela cidade a gritar, não é? A gritar no sentido de divulgar os comunicados, não é? E nós também somos, muitas vezes, sem abrir a boca, porque é a nossa vida, é a transformação que é operada em nós. E isso vai muito além de palavras. Isso realmente é manifesto nas nossas atitudes, no nosso contexto de vida, nas nossas ações, de como agimos, de como pensamos, de como sentimos, né? De como vamos construindo a nossa vida. Então, com certeza, nós não somos cartas vivas por falarmos do Evangelho, porque aí ele estaria grafado aonde? No nosso intelecto. Mas o Evangelho que é dito aqui, ele está grafado aonde? No coração. Paulo diz, no coração. Então, ele tem que sair do intelecto e passar para o coração. E apenas neste momento ele pode ser vivenciado. O Evangelho que é sabido de A a Z, todo versículo, todo capítulo, todo palavra por palavra, mas não é vivenciado, são letras mortas. São letras mortas, porque não tem efeito na vida da criatura. E, infelizmente, isto existe. Existem pessoas que sabem do Evangelho e não o praticam. Temos casos sem fim na história da humanidade. E nós não nos transformamos tanto assim para que isso já tenha deixado de acontecer, infelizmente. Ainda o Evangelho é usado para perverter, para manipular, ainda. Evangelho que está apenas aqui, no intelecto. Não desceu para o coração. Então não são cartas, ainda que foram escritas, não é? Então, Emmanuel nos diz que Jesus grafou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões, muita atenção, e em todos os climas. E não vamos esquecer, amigos, em 2000 anos, em qual povo não reencarnamos ainda? Então nós estamos levando as sementes, aqui, lá, e até mesmo os profetas que vieram, os que estão à frente de outras religiões, todos são inspirados pelo mesmo governador da Terra, que é Jesus. E os espíritos não são espíritas, nem são evangélicos, nem católicos, nem budistas. Os espíritos ou são dentro da escala da evolução espiritual, conforme proposta por Kardec em O Livro dos Espíritos, ou são imperfeitos, ou bons, ou puros. É isso. Então, ninguém vai perguntar para nós, no mundo espiritual, qual era a nossa religião. E também não vão perguntar qual é a categoria que nós estamos. Vem cá, você é um espírito imperfeito? Vem cá, você é um espírito bom? Vem cá, você... Eu nem vou colocar espírito puro, tá? Na opção. Então, vamos ficar só nos dois primeiros, né? Não vamos precisar responder, porque do lado de lá, diferente daqui, as aparências não enganam.
certo? Então, continuando aqui, esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas, ou seja, em todas as latitudes do planeta. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Então, a própria vida das pessoas se torna uma mensagem. Por quê? Porque a vida dela, o resultado da vida dela, todo o contexto da vida dela é exatamente o que ela fez baseada a pessoa, não é? Nos preceitos que ela abraçou cristãos. E aquilo nos impacta. Geralmente são vidas sofridas, são vidas com muitos desafios, porque aí vamos vendo realmente, não é? Se destacam muito os testemunhos de fé, de sacrifício, de dedicação, de confiança no alto e em si mesmo na fé abraçada. E isso, quantas e quantas vezes, em quantas vidas, ficamos quase que desconcertados de tamanha simplicidade na vivência da fé e, às vezes, como nós complicamos, não é? Como nós complicamos, nós ainda somos bem complicadinhos, mas tudo bem, ainda estamos num estágio de construção que isso acontece, ok? Mas eu não queria que acontecesse mais. Vamos aceitar? O importante é estarmos atentos, vigiando e orando o máximo que pudermos, a fim de que caiamos em tentação o mínimo que pudermos, não é? Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. E o nosso Emmanuel, caminhando para a conclusão, nos diz assim: podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio. Porque muitas vezes esses corações, quando não compreendidos, são o quê? Deixados de lado. Mas esse aparente abandono do mundo, por não compreender o que ali se passa, a qualidade moral e espiritual que acontece naquele contexto humano, não abala o verdadeiro cristão. E aí, olhe que lindo. Quando não haja vibrações superiores da compreensão, e ele está falando aqui do contexto humano, ok? Do contexto encarnado. Não é muito simples, né? Nós vermos vibrações superiores de compreensão, mas sempre haverá, quando estas faltarem, o divino silêncio. Porque a continuidade, a perseverança na ação do bem que nos cabe realizar no mundo, inspirados pelo Evangelho que nos sustenta, essa é a única coisa que realmente importa. Então, quando ele coloca que esse silêncio é divino, é porque está sendo avalizado por Deus, avalizado pelas leis de Deus da nossa consciência. Nós estamos em paz. Ninguém nos bate no ombro e diz: muito bem, muito bem. Não há necessidade. A nossa consciência nos diz: muito bem, continua, segue em frente, esse é o caminho.
Vamos, olha lá Jesus. Vamos segui-lo, vamos continuar seguindo. Porque também o mestre não tinha uma pedra onde repousar a cabeça. No final, ele ficou cercado exatamente pelo divino silêncio, porque foi por todos abandonado e havia muita algazarra em torno dele, mas havia o silêncio promovido pelo abandono daqueles que poderiam estar ao seu lado. Isso é marcado pelo silêncio que é a própria bênção de Deus. Tipo assim, olha, a coisa tá aparentemente ruim, mas sabe que tá tudo muito bom? Tá tudo muito bom. Estou me lembrando aqui, para finalizarmos, de um caso. Tinha uma amiga minha que já retornou à pátria espiritual. E há muitos anos já. E ela, recém-casada, ela trabalhava como médium e ela sofreu um acidente com o marido. E antes do acidente, um amigo espiritual disse que a vida dela ia entrar numa fase de muita formosura. E ela ficou muito animada, porque era recém-casada, e achava que ia acontecer isso e aquilo e tal. Logo depois, uns 2 meses depois, ela sofreu esse acidente de carro, ela teve uma fratura em 6 fraturas no maxilar, e o marido dela aparentemente saiu sem sequelas, mas 2 semanas depois apareceu um coágulo no cérebro dele por causa do acidente e ele veio a falecer. E ela brincava dizendo assim: eu não quero mais saber de formosura na minha vida. Então esse divino silêncio, esse momento de muitas bênçãos sobre nós, são momentos de testemunho. Ela brincava, ela era uma pessoa muito querida e muito ativa no bem e continuou sendo uma excelente pessoa, excelente mãe, maravilhosa e tenho ainda muito o nosso carinho e a nossa ligação para com ela. Mas aprendemos muitíssimo, não é? E aprendemos muito mesmo uns com os outros. E esse caso sempre me chamou muita atenção, porque fala exatamente disso, não é? Que Emmanuel está trazendo aqui para nós, esse divino silêncio. Nesse momento de testemunho, onde parece que o mundo não nos aplaude. E, às vezes, muita dor até afasta o outro, não é? Mas estamos ali, envoltos nesse divino silêncio que se traduz numa presença ostensiva também em nossas vidas da mão de Deus e do amor de Deus, porque nesses momentos é quando os amigos espirituais mais se aproximam de nós, mais cuidam de nós, mais são carinhosos e zelosos conosco. Então, amigos, qualquer tipo de abandono que possamos sentir aqui neste mundo é aparente, porque temos amigos iluminados ao nosso lado. E principalmente nos momentos de testemunho, eles estão ali, testemunhando a sua amizade e o seu amor fraterno para conosco. Maravilhoso, não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Jesus, por mais esta encarnação. Obrigado, Senhor, pelos desafios, pelos testemunhos. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos vigilantes, atentos, a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa os nossos corações. Abençoa, Jesus, os nossos lares e famílias. Abençoa também, Jesus amado,
a todo o nosso irmão de humanidade, em especial, Senhor Jesus, aquele nosso irmão que esteja em sofrimento. Abençoa o nosso anjo guardião, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz, Senhor Jesus, sejam guardadas com carinho e cuidado por nós, em nossos corações e entre os nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.